Olá, pessoal. Vamos dar início a mais uma sequência de vídeos, certo? Do nosso nivelamento, né? Como a gente combinou. Antes de começar, de fato, o conteúdo desse ano, vamos fazer um nivelamento, uma revisão de alguns conteúdos que são extremamente necessários para que a gente consiga fazer esse ano de forma mais tranquila, tá? Então, como combinamos também, a aula de hoje vai ser sobre expressões numéricas e equações, tá? Então, expressões numéricas, acho que vocês já alguns de vocês sabem fazer até melhor do que eu já. Então, a gente só precisa se atentar às ordens, né, de operações, as ordens de resolução dessas expressões numéricas. Então, a gente sabe que tem ordem para resolver as operações, certo? Primeiro de tudo, a gente faz potenciação e radiciação. Então, se eu tiver um 3 elevado a 3, ou um raiz de 25, a gente resolve primeiro. Depois, multiplicação ou divisão. E, por último, a gente faz soma ou subtração. Então, sempre a prioridade é essa: potência e raiz quadrada, ou raiz cúbica, potenciação e radiciação, multiplicação ou divisão, e por último é que a gente resolve soma e subtrações, certo? Se a gente tiver mais de uma operação que tem a mesma prioridade, por exemplo, multiplicação e divisão, na mesma sequência, a gente vai começar resolvendo sempre aquela que aparece primeiro, certo? Então, um exemplo bem básico que eu gosto de usar. Se eu tenho 2 mais 2 vezes 2, isso aqui vai dar quanto? A gente pensa rápido e eu pergunto, quanto é 2 mais 2 vezes 2? A gente pode pensar e fazer 2 mais 2, 4, vezes 2, 8, né? Mas a gente vai lembrar que isso é uma expressão numérica e eu preciso sempre resolver primeiro multiplicação. Então, é nesse sentido que a gente tem que dar atenção a essa ordem das operações. Então, vai ser 2 mais 4, que é igual a 6, certo? Então, sempre primeiro faremos potenciação e radiciação, depois multiplicação e divisão, e por último é que a gente faz soma e subtrações. Além disso, a gente tem também os símbolos também que apresentam algumas prioridades. Os símbolos são parênteses, colchetes e chaves, né? Parênteses aqui, colchete e chave. Então, a ordem é exatamente essa. Primeiro, a gente sempre vai resolver o que tiver em parênteses, depois a gente dá conta de colchetes, e por último é que a gente dá conta do que vier em chaves, certo? Vamos ver alguns exemplos aqui para poder a gente colocar em prática essas informações que vimos agora. Então, veja só, primeiro, 40 menos colchete, 25 mais, parênteses, 2 ao cubo menos 7, tá? Então, a gente tem aqui tanto que respeitar a ordem dos símbolos quanto a ordem das expressões, das operações, certo? Então, primeiro de tudo que a gente vai fazer aqui é resolver esse parênteses. Então, a gente repete tudo, 25 mais, até chegar aqui dentro. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou fazer 2 menos 7. Primeira coisa que a gente resolve sempre vai ser a potência. Então, 2 ao cubo, a gente vai lembrar que é 2 vezes 2 vezes 2, né? Repete a base, a quantidade de vezes que o expoente mandar. Então, repete esse 2 aqui por 3 vezes. Então, 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8, menos 7, fecha o colchete. Então, a gente vai repetir até chegar lá no parênteses. Então, 25 mais 8 menos 7, 1. Então, 40 menos 25 mais 1, 26. 40 menos 26, 14. Tá? Então, tá resolvido. Sempre respeitar ordem das operações e ordem dos símbolos. E aí a gente consegue resolver de maneira tranquila. Nesse segundo exemplo, a mesma coisa, só que aqui a gente só tem operações de soma e subtração, então é mais fácil ainda, basta a gente respeitar os símbolos. Então, primeiro aqui de tudo, vamos começar pelo parênteses. Então, repete tudo até chegar lá, ó, respeitando a ordem de prioridade. Então, parênteses aqui, cheguei. 25 mais 5, 30, menos 1, fecha, mais 7.
Pronto, resolvido aqui o parênteses, nossa prioridade agora são os colchetes. Então, vou repetir tudo até chegar nos colchetes. 50 menos. Vejam que aqui são duas operações, né? 35 menos 30 menos 1. A gente pode resolver todo de vez, já que é apenas operações de subtração. Então, 35 menos 30, 5. 5 menos 1, 4. Fecha a chave, mais 7. Então, 40 mais 50 menos 4, 46 mais 7, certo? 40 mais 46, 86, mais 7 é igual a 93. Tá ok, pessoal? Então, bem simples, a gente sempre resolve parênteses, depois colchete e, por último, chave. Respeitando essas regrinhas, não tem erro, certo? Vamos ver mais exemplos aqui. E aqui a gente já mistura um pouquinho, ó. Potências, multiplicações, parênteses e tal, mas a regra é sempre a mesma. Vamos dando prioridade resolvendo primeiro as coisas que têm prioridade, né? No caso, potências e parênteses, e aos poucos a gente vai desmembrando essa a expressão toda. Então, vou fazer aqui, ó, 5 ao quadrado, 25, que é 5 vezes 5, né, não esqueçam, mais 2 ao cubo, 8, que é 2 vezes 2 vezes 2, menos 2 vezes. Aqui eu preciso resolver esse parênteses, então, 3 mais 9, 12, certo? Então, aqui agora a gente tem um caso onde tem uma operação de multiplicação. Então, eu vou repetir tudo. Nunca que eu vou poder fazer 8 menos 2 aqui antes de resolver essa multiplicação. Então, esse 8 menos 2 eu não posso fazer antes de resolver o 2 vezes 12. Então, por isso que eu repeti, ó, 25 mais 8, menos 2 vezes 12 vai ser igual a menos 24. Então, teremos aqui 25 mais 8, 33, menos 24, que é igual a 9, ok? Então, de novo, a gente percebe que basta respeitar direitinho as regrinhas, por maior que seja essa expressão, é só a gente ir repetindo e resolvendo um por um, quando a gente vê já concluiu. Essa aqui ainda era pequenininha também. Essa aqui já é maior. Então, vamos lá, ó. Vou respeitar e resolver primeiro o parênteses. Então, 4 ao quadrado mais 5 menos 3, 2 ao cubo, dividido por 9 menos 7, 2, também ao cubo. Bom, agora a gente pode fazer, ó, 4 ao quadrado, 16, que é 4 vezes 4, 2 ao cubo, 8, dividido por 8 também. Então, 16 mais 8, 24, que dividido por 8 vai ser igual a 3. Então, aqui a gente percebe que, olhando, parece que vai ficar difícil, mas vai respondendo um por um, sem ter agonia, que quando a gente vê já está toda prontinha. Aí eu coloquei aqui para vocês uma que tem frações, tá? Para a gente juntar um pouquinho do que a gente está vendo hoje com o que vimos na semana passada. Então, semana passada a gente tratou das operações com frações. Então, vamos resolver agora aqui, é bom para relembrar, não esquecer tudo que já vimos, e aos poucos a gente vai matando essa expressão aqui. Então, a gente olha assim grande, assusta um pouco, mas vamos fazer por partes, ó. Vou começar aqui, um meio mais um terço. E aí eu vou fazer passo a passo, não vou fazer de vez, não vou fazer nem... Aqui a gente viu que resolve pelo borboleta, né? Aquele método borboleta que a gente viu, o método prático. Mas eu não vou nem fazer aqui, eu vou fazer cá, para poder não deixar muito cheio ali de informação. Então, um meio mais um terço. Cá a gente só vai colocar, depois que eu resolver aqui, eu coloco já o resultado cá embaixo. Então, método borboleta, ó. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 3, 3, mais 2 vezes 1, 2. Então, isso é igual a 5 sextos, tá? Então, eu já sei aqui, ó, que o resultado disso foi 5 sextos. Aí, vou repetir a expressão, ó, mais 1 quarto, menos, agora tem outra soma, no caso, outra subtração de fração. Então, 1 menos 5 sobre 8.
Esse 1, quando está sozinho, a gente lembra que tem 1 aqui embaixo, faz a mesma coisa, método borboleta. 1 vezes 8, 8, e aí cruza. 1 vezes 8, 8, menos, que aqui no meio era menos, 5 vezes 1, 5. Então, 8 menos 5, 3 sobre 8. Então, aqui vai ficar 3 sobre 8, fecha o colchete, mais 2 terços, certo? Então, a mesma coisa, ó, fizemos passo a passo. Já eliminamos os parênteses todos aqui de cima. Agora, aqui no meio, nesse colchete, eu tenho, no meio desse colchete aqui, a gente tem 5 sextos mais 1 quarto menos 3 oitavos. Se vocês quiserem resolver utilizando o método do MMC, que nós vimos também na aula passada, pode fazer os 3 de vez, certo? Então, quem for fazer pelo método MMC, faz 6, 4, 8, né? Faz o MMC e depois faz a regrinha, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, e vocês conseguirão fazer de uma vez só. Pelo método da borboleta, a gente não pode fazer 3 números de vez. Então, vou fazer 2 a 2, vou fazer esses dois. Sei que vocês preferem, gostaram mais desse métodozinho da borboleta, então vou fazer por esse, ó. Só que eu tenho que fazer por passo. Vou pegar primeiro esses dois, 5 sextos, mais 1 quarto. Então, a gente faz aqui passo a passo. 6 vezes 4, 24. 5 vezes 4, 20, mais 1 vezes 6, 6. Isso é 26 sobre 24, que a gente consegue simplificar aqui, ó, por 2, que vai dar 13 sobre 12. Então, isso aqui, esses dois aqui, me deram como resultado 13 sobre 12. Só que eu ainda tenho dentro do colchete o 3 sobre 8, tá? Então, vamos repetir. Então, como eu vou fazer pelo borboleta, aqui a gente vai ter um passo a mais. Quem for fazer utilizando o método MMC, aqui já resolvia todo de uma vez só os 3. Mas o borboleta é sempre 2 a 2, tá? Então, vamos agora resolver esses dois aqui dentro. 13 sobre 12, menos 3 oitavos. Então, vamos lá, ó. 12 vezes 8, 96. Agora, eu vou fazer 13 vezes 8, que é 104, menos, que aqui no meio é menos, 12 vezes 3, que é 36, tá? Então, 104 menos 36, 68 por 96. Aqui dá para simplificar, deixa eu ver, por 4 dá para simplificar por 4. Ó, então, a gente simplifica por 4, vai ficar 17 sobre 96 dividido por 4, 24. Isso aqui tem como essa subtração aqui de 13 dozeavos menos 3 oitavos, tem como resultado 17, 24 avos, mais os 2 terços que a gente tinha ainda daqui de cima. Agora é só finalizar aqui, ó. Veja que aos pouquinhos, quando a gente viu, ó, vai diminuindo todo, ele vai ficando cada vez menor. Então, é só terminar agora, 17, 24, mais 2 terços. E eu não vou copiar cá do lado, agora eu já vou fazer aqui, ó. Método borboleta mais uma vez. 24 vezes 3, 72. 17 vezes 3, 51. 24 vezes 8, 48. Então, isso aqui vai ser 99 dividido por 72. 99 por 72, a gente consegue simplificar por 9 logo direto, ó. Por 9 vai ficar igual a, vou separar aqui para não confundir um pouco. Então, vai ficar 11, 72 por 9, 8. Então, 11 oitavos, tá? Então, a gente percebe aqui que mesmo conta assim, cheia de fração, cheia de coisa que assusta, a gente vai fazendo pouco a pouco, utilizando o método da borboleta que a gente já viu nas aulas anteriores, e a gente aos poucos chega no resultado final de 11 oitavos, certo? Vamos fazer uma revisão agora também sobre equações, tá? Então, esse início eu vou pegar com vocês aqui bem
devagarinho, tá? Vou fazer bem passo a passo, porque eu sei que tem muita gente que tem dificuldade ainda com equações, que se atrapalha na hora de passar para um lado, passa para o outro. Então, eu vou fazer bem passo a passo esse início, tá? Peço bastante atenção para que vocês consigam responder todas as próximas que virão de maneira tranquila. Então, vejam só. Quando a gente fala de equação, a primeira coisa é definir o que é uma equação. A equação é toda sentença matemática que tenha a igualdade, tá? Que eu tenho aqui, ó, o sinal de igual, e tenha também a variável. Então, nesse caso, eu tenho tanto a variável, na incógnita, no caso, que é o x, quanto um sinal de igual. Lembrando que é x, mas pode ser y, pode ser t, pode ser a, pode ser qualquer letra. Não tem essa de tem que ser com x, eu só sei fazer com x. Não, quem sabe fazer com x, sabe fazer com a, com b, com c, é a mesma coisa, certo? Então, a equação, ela tem sempre o igual e tem sempre as letrinhas, tá? Nesse caso, eu quero uma letra só. Sempre vai ter uma letra só, porque a gente está resolvendo só a equação. Quando tiver duas letras e tal, aí já vai entrar num sistema de equações. Mas não é o caso por enquanto. Então, 5x menos 40 igual a 2 menos x. Observem que sempre vai ter um igual. Esse igual, ele vai separar o que é primeiro membro do que é segundo membro, tá? E para a gente encontrar esse valor desse x, porque resolver a equação é encontrar o valor do x, a gente vai fazer algumas propriedades e algumas regrinhas. A primeira delas é, vamos separar. Vou deixar x, letra, né? X somente de um lado, todos os x de um lado, e todos os que não têm x do outro. Então, a gente separa. O primeiro membro, vou colocar as letras, e no segundo membro eu vou colocar os números, tá? Isso aqui não é regra. Eu posso colocar número no primeiro e letra no segundo, mas vamos deixar assim só para poder a gente manter bem organizadinho nesse primeiro momento. Então, o primeiro membro eu só quero letras, no segundo eu só quero números, tá? Então, vamos pensar que é um jogo. Então, esse 5x aqui, ele tá do lado certo? Sim. Ele tá aqui, ó, nas letras, ele tá certo. O 40, não. O 40 não tem letra. Já esse 40 aqui, ó, ele não tem letra nenhuma, ele é só número. Então, ele vai precisar trocar de lado o 40. Ele está do lado errado, certo? Pronto, vamos analisar agora o outro lado. O 2 tá do lado certo, ó, númerozinho, tá certo. Já o x, ele tá errado, ele vai precisar trocar de lado, porque aqui só podem ficar os números, certo? Então, feito isso, analisado isso, a gente vai pensar no seguinte agora. Posso mudar o 40 para cá e o x para cá? Posso, mas toda vez que a gente vira o lado, a gente precisa usar a operação inversa. Então, se aqui está negativo, quando eu mudo de lado, ele vai passar somando. Se ele está subtraindo, ele passa somando. Da mesma forma, se ele estivesse somando, se aqui fosse mais, ele ia passar menos, certo? Então, por isso que a gente fala, muda o lado, muda o sinal. Mas, na verdade, não é muda o lado, muda o sinal, é muda o lado, muda a operação. Então, a operação inversa do mais é o menos. Então, se ele está mais, ele vira menos. Se ele está menos, ele vira mais. Se ele está dividido, ele passa multiplicando. Se ele está multiplicando, ele passa dividindo, certo? Então, vamos lá. Ó. Vou deixar aqui, ó, o 5x já está certo, do ladinho dele. O menos x, ó, o sinal dele, ó, menos x. Vou passar para cá. Então, ele vai passar mais x, sempre usando operações inversas. Igual, o 2 está certinho, então ele fica igual, ele não muda nada. Já o 40, que estava negativo, ele vai passar positivo, certo? Então, basicamente é isso, gente, ó. Só vou organizar. Primeiro lado, deixo somente as letras, segundo lado, eu deixo somente os números. Quem eu precisar mudar de lado para deixar organizado do jeito que eu quero, aí a gente muda o sinal, tá? Muda a operação, que nesse caso é só mudar o sinal. Então, 5x mais x é igual a 6x, 2 mais 4 é 24. Tá, só que eu não quero 6x, eu quero apenas x.
E aí eu vou lembrar que esse 6x é 6 vezes x. E aí lembra que eu falei, ó, preciso tirar esse 6 daqui. Lembra que eu falei, ó, o vezes, ele vai passar sempre dividindo. Então, aqui vai ficar, ó, x igual a 24 dividido por 6. E 24 dividido por 6 é igual a 4, tá? Então, basicamente é isso. Esse eu fiz bem detalhadinho, bem explicadinho, para poder, quem ainda tem muita dúvida, conseguir entender. Mas o de cá eu já vou fazer de maneira mais rápida, tá? Então, vamos lá. 2y mais 21 menos 6y menos 12 mais y menos 7. Isso, primeiro membro. Ó, o igual separando, ó. O igual que separa. Aqui é o primeiro membro e aqui é o segundo membro. Lembra que desse primeiro membro eu quero só letras e cá eu quero só números. Então, a gente vai separar isso aqui, tá? Então, quais são as letras que já estão corretas? Ó, 2x, 2y tá certo, 21 tá errado. 6y tá certo. 12 menos 12 tá certo, y tá errado. Menos 7 tá certo. Então, esses dois estão errados, por quê? 21 tá no lugar que é para ter só letra, e o y está no lugar que é para ter só número. Então, teremos o seguinte, eu vou copiar o 2y menos 6y, esse e esse. Agora, esse y aqui, eu vou precisar jogar para cá. Então, se ele está positivo, ele vai ficar negativo. Já na parte dos números, ó, copia quem já estava certo, menos 12, menos 7, e esse 21 positivo, ele vai passar negativo, porque ele está mudando o lado, certo? Então, tenho 2y, devo 6 e devo 1. Lembra quando a letra está sozinha? É 1. Então, 2, tenho 2, devo 6, vou ficar devendo 4. Deve outro 1, no total está devendo 5. Já cá a gente tem 12 menos 7, né? Menos 12 menos 7 vai dar 19. Devo 12, devo 7, vou dever 19. Menos 21. No total, você está devendo 40, certo? Então, y vai ser igual, ó, quero tirar esse menos 5 daqui. Vai ficar menos 40 dividido por menos 5, tá? Ah, por que não mudou o sinal? Porque já que tu mudou de lado, o 5 não mudou o sinal. Porque aqui a gente, lembra que eu falo, não muda o sinal, a gente muda a operação. Se está somando, ele passa subtraindo. Se está subtraindo, ele passa somando. Aqui ele está multiplicando, então ele passou dividindo. Então aqui vai ser igual a 8, porque menos 40 dividido por menos 5, menos e menos dá igual a mais. Tem outro jeito também que alguns professores fazem, talvez vocês tenham aprendido assim, como a gente está em revisão, vou fazer da outra forma, que é o seguinte: quando esse número aqui estiver negativo, a gente faz isso só vezes menos 1. Então, a letra está negativa, mas eu não quero letra negativa, eu quero sempre positiva. Então, a gente multiplica toda a equação por menos 1, que na verdade é só para mudar o sinal dela. Só que eu mudo dos dois lados, tanto do y quanto do 40. Então, menos 5y vezes menos 1 fica 5y, menos 40 vezes menos 1 fica 40. Então, y vai ser 40 dividido por 5, que é igual a 8. Então, tanto faz de uma forma como de outra, a gente chega ao mesmo resultado. Nesse caso dessa letra C, faremos primeiro a eliminação desses parênteses, e aí depois a gente vai ver o que vai acontecer, né? Que vai ser justamente as mesmas regras da equação que vimos até agora. Só vou lembrar que quando o número está fora do parênteses, assim, ó, ele está multiplicando. Então, aqui eu vou fazer 6 vezes 4, 24. 6 vezes menos t, menos 6t. Menos 55, igual. Menos, não esquece desse menos do 5 aqui, ó. Menos 5 vezes 2, t é menos 10t. E menos 5 vezes 3 vai ser igual a menos 15.
Então, tem um número fora do parênteses, aplica a propriedade distributiva, também conhecida como regra do chuveirinho, né? Então, faz o chuveirinho 6 vezes 4, 6 vezes t, 5 vezes 2t, 5 vezes 3. Chegado aqui, a gente vai separar letra para um lado, número para o outro. Então, vamos ter aqui, ó, menos 6t, menos 10, vou mudar de lado, então vai ficar mais 10t, igual menos 15, e esses dois que eu vou mudar, ó, 24 está positivo, vai ficar negativo, 55 está negativo, vai ficar positivo. Então, devo 6t, pago com 10t, isso vai ser igual a 4t. Igual, devo 15 e devo 24, fico devendo 39. Mas aí eu pago 55. Logo, isso aqui vai ser igual a 16. Então, T é 16, lembra que aqui está multiplicando, dividido por 4. 16 dividido por 4, 4, certo? Então, regrinha é sempre eliminar parênteses, fração, o que for que apareça, deixa na forma mais simples que a gente já viu, separa a letra para um lado, o número para o outro, e acha o valor da variável. Tanto faz ser se vai ser T, se vai ser X, se vai ser Y, A, tanto faz. O jeito de resolver é exatamente o mesmo. Agora, vamos pensar em um probleminha que vamos utilizar as equações para chegar na resolução. Então, ó, a soma de três números inteiros e consecutivos é 60. Então, eu tenho três números inteiros e consecutivos que, somados, dá resultado 60. Qual é o produto desses três números, certo? Vamos por partes. A soma de três números inteiros e consecutivos é 60. Inteiros e consecutivos é como se fosse 3 mais 4 mais 5. Consecutivos, 3, o próximo do 3, 4, próximo do 4, 5, tá? Isso aqui tem que dar 60. Aqui não dá, não é o caso. Então, eu posso ir testando, sei lá, é 11 mais 12 mais 13. Isso aqui também não vai dar 60, certo? Só que eu não vou ficar testando todos os números, que a gente vai perder tempo. Então, o que que eu vou fazer? Já que eu não sei quais são esses três números consecutivos, a gente vai escrever de forma algébrica. O que é isso? Como que a gente escreve um número que a gente não sabe qual é? Então, qual é esse primeiro número, tá? Que eu não sei qual é ainda. A gente escreve da forma algébrica, utilizando o quê? Letras. Então, o primeiro número que eu não sei qual é, eu vou chamar de x. O segundo número, eu também não sei qual é, mas eu sei que ele vem logo depois do x, porque aqui, pela regra aqui, ó, tem que ser três números consecutivos. Se é o 3, depois é o 4, depois é o 5. Se é o 11, depois é o 12, depois é o 13, né? Consecutivos. Aqui falou pra gente que precisa ser consecutivo. Então, qual é o número que vem logo depois de x? Z? Não, não é Z. É x mais 1, tá? Esse 1 ficou bem feinho, deixa eu consertar ele. Então, não é o alfabeto aqui, não é depois do x vem o z. Não, x mais 1, que é o número que vem logo depois do x. E, consequentemente, o terceiro número vai ser quem? Vai ser x mais 2. Assim eu encontro os três consecutivos. Só que a questão me fala, a soma desses três números, soma é o quê? Mais. Então, vou somar eles, ó. X mais 1 mais x mais 2, soma desses três, tem que ser igual a 60. Deixa eu bagunçar um pouco menos aqui. Então, a soma deles tem que ser igual a 60, certo? Então, agora é só resolver, ó. Vou separar a letra para um lado, o número para o outro. X mais x mais x igual a 60. Opa, aqui vai mudar de lado e aqui vai mudar de lado. Menos 1, menos 2.
X mais X, 3x. 60 menos 1, 59, menos 1, menos 2, 57. Então, x é 57 dividido por 3, que é igual a 19. Então, eu achei aqui, ó, esses três números. A gente vai ter que isso aqui vai ser 19, que é o valor do x. Aqui é 19 mais 1, que é 20. E aqui é 19 mais 2, que é 21. Então, os três números são 19, 20 e 21. E, de fato, ó, vamos somar 19 mais 20, 39. 39 mais 21, 60, né? É exatamente o número que a gente quer achar. Só que a gente ainda não resolveu o problema, porque a questão pede qual é o produto desses três números. E aí a gente vai lembrar que produto é a mesma coisa que multiplicação. Então, na interpretação de matemática, a gente precisa estar ligado nesses nomezinhos, nesses termos, tá? Então, o produto vai ser 19 vezes 20 vezes 21. Que eu já tenho esse resultado aqui, para a gente ganhar tempo, é 7.980. Certo, gente? Então, se atentem nessas questõezinhas assim de problemas que a gente sempre vai poder escrever na forma de equações. E para fechar, temos só mais esse daqui agora, ó. Vamos para a interpretação, de novo. A soma, ou seja, conta de mais, da sexta parte com a quarta parte de um determinado número que eu não sei quem é, vai ser o quê? X, né? Toda vez que tiver um número que a gente não sabe quem é ainda, que a gente está procurando, a gente vai chamar de X. Então, sexta parte de X é X sobre 6. Quarta parte de X, X sobre 4. Como eu quero a soma, então vai ser x sobre 6 mais x sobre 4, tá? É o mesmo, ou seja, é igual, que a diferença, outro termo para a gente ter bastante atenção, ó. Diferença é menos. Então, vou até parar um pouquinho aqui e voltar. Se atentem a isso. Sempre que aparecer soma é mais, produto, multiplicação, diferença, subtração, tá? Então, se atentem a esses termos, que eles sempre, volta e meia, vão aparecer, e a gente precisa estar sempre atento a isso aí, para não errar, tá? Então, agora sim a gente volta. A soma da sexta parte com a quarta parte é o mesmo, ou seja, é igual. A diferença entre esse número, que eu não sei qual é, eu estou chamando de x, e 56. Então, soma dos dois aqui, né? A soma da sexta com a quarta parte é igual à subtração de x e 56. Bom, vamos lá, vamos resolver. Isso aqui tem fração, se tem fração, a gente vai usar borboletinha. Então, ó, 24, x vezes 4. Ah, Pro, com x? Sim, com x, do mesmo jeito, ó. 4x, x vezes 4, 4x. 6 vezes x, 6x. Igual a x menos 56. Então, teremos 10x, né, que é 4x mais 6x, sobre 24, igual a x menos 56. Aqui embaixo não tem nada, a gente completa com 1, tá? Para poder a gente utilizar outra propriedade aqui, ó, vamos lembrar, que é a multiplicação cruzada. Isso sempre que tiver um igual aqui, ó, duas frações iguais, a gente pode utilizar, que é chamada de regra dos meios, produto dos meios pelos extremos. Produto dos meios pelos extremos. Eu prefiro chamar de cruz credo, porque ó, tem uma cruz, né? E credo porque ninguém gosta. Então, vamos ter, cruzando, 10x vezes 1
igual a 10x, que vai ser igual a, agora cruza, 24 vezes x menos 56. Então, vou escrever 24x menos 56. Então, isso aqui vai ser 10x igual. Lembra que a gente já fez isso aqui, ó, faz o chuveirinho. 24x, 24 menos, vezes 56, vai dar menos 1.344. Vou separar a letra de um lado, 24 está positivo, fica negativo, menos 1.344. Então, vai ser menos 14x, menos 1.344. Como a parte da frente aqui, ó, o x está negativo, a gente vai botar vezes menos 1, fica tudo positivo, até o outro lado, ó. Então, x vai ser 1.344 dividido por 14. 1.344 dividido por 14 é igual a 96. Então, se a gente pegar o 96, dividir por 6, depois pegar o 96, dividir por 4 e somar, vai dar o mesmo resultado que se eu pegar o 96 e diminuir 56, tá? Vou tirar essa prova rapidinho aqui para vocês, ó. Vou botar de outra cor, vou botar um verdinho, um roxo. Fazer aqui. Essa parte não precisa fazer, tá? Não é obrigatório. Vou só tirar a prova para vocês. Vou substituir o valor que a gente achou aqui no x do problema para ver se realmente vai dar certo, ó. 96 sobre 6 mais 96 sobre 4 é igual a 96 menos 56, tá? E realmente é, ó, 96 dividido por 6 é 16. 96 dividido por 4 é 24. 96 menos 56 é 40. 16 mais 24 é justamente 40, tá? Então, se eu tentar qualquer outro número aqui no lugar desse x, esse resultado não vai dar igual. Isso aqui só é válido para esse x igual a 96. Certo, gente? Então, por hoje a gente fica por aqui, certo? Vamos fazer alguns exercícios, treinar um pouquinho mais isso, e nas próximas aulas a gente já começa com o conteúdo de fato desse ano. Então, tudo isso foi uma revisãozinha para poder a gente chegar firme e forte com os conteúdos do ano de 2021. Até mais e bons estudos!